mais que a gente pode falar sobre pornografia? Claro que vocês não veem pornografia, nunca viram. Mas quem já viu... A sexualidade escrita. Hã? A sexualidade escrita. Grafia. Também escrita. Ok. Alguém levantou a mão aqui? Pornografia seria da prostituição e comunicação com entretenimento. Tá. O que mais que a gente pode falar sobre pornografia? Pode falar, meu filho, não tem problema não. Não é questão de prova não, tá? A pornografia, de fato, se nós formos olhar a etimologia da palavra, grafia tem a ver realmente com a escrita, tem a ver com a representação. Então a pornografia nada mais é do que a representação com intuito sexual da intimidade, de algo que tem a ver com intimidade. Porque, por exemplo, nem toda exposição do nu é necessariamente pornografia. Exemplo, se você está vendo uma pessoa, uma tribo indígena, ali é pornografia? É pornografia, gente? Sim ou não? Não. É um nu. Essa porta só o sangue, né? Mas, então assim, ali você não tem pornografia. A questão da pornografia é a representação sexual com o intuito de estimular a sexualidade. Então isso é a pornografia. A pornografia, no entanto, ela está por toda parte. Eu costumo dizer que nós vivemos um mundo pornificado, ou seja, um mundo marcado pela pornografia. A gente vive então uma cultura permeada pelo sexo, incentivadora da filosofia o seguinte: não segure os seus instintos, não se reprima, como já dizia uma canção, que os mais novos não conhecem, né? Deixe a mente relaxar, deixe a mente controlar você. É basicamente isso a filosofia dos nossos tempos. Em resumo, a nossa cultura incentiva o vai em frente. Afinal de contas, o que importa é ser feliz. Algumas pessoas olham a pornografia como se fosse algo normal. Afinal de contas, todo mundo está fazendo. Afinal de contas, todo mundo vê pornografia. Alguns pais chegam a comprar livros, revistas pornográficas, entregam aos seus filhos. Alguns pais chegam ao absurdo de levarem os seus filhos para casas de prostituição e dizem assim: vai aprender a ser homem. Não são raros os casos de... Isso depende, obviamente, do contexto, mas não é raro acontecer isso. De pais pegarem seus filhos e colocarem para uma prostituta para aprenderem a ser homens. Vai aprender a ser homem, assistindo pornografia, tendo relação com uma prostituta, por exemplo. Então eu quero abordar aqui nessa tarde 3 verdades sobre a pornografia. 3 verdades sobre pornografia. A primeira delas é que a pornografia é altamente destrutiva. A pornografia é altamente destrutiva. E que bom que eu só estou vendo 2 pessoas anotando, né? Eu já falei sobre isso. Vocês precisam aprender o valor de anotar as coisas. Sempre que vocês anotam e depois vocês voltam e olham e leem novamente, isso é didático. Isso faz com que vocês aprendam bem a lição, né? Então fica um incentivo, quem sabe no próximo que vocês me chamarem pregar daqui um tempo, eu veja vocês tendo isso como hábito, né? Como algo normal, estar anotando. Porque eu sei, gente, que amanhã, se eu perguntar, você já não vou lembrar os 3 pontos. Eu sei que não vou. Se bobear, eu vou perguntar os pontos que o Alberto trabalhou agora, você já não vão lembrar. A nossa geração é uma geração que não grava bem as coisas, né? Então, em primeiro lugar, a pornografia é altamente destrutiva. Aí alguém fala: pastor, mas o que há de errado? Por que a pornografia é tão destrutiva assim? Eu queria que nós abríssemos Provérbios capítulo 7, versos 26 e 27. Provérbios capítulo 7, versos 26 e 27.
Quem achou pode ler para nós. Porque há muitos ela feriu e derrubou. São muitos os que por ela foram mortos. A casa dela é caminho para a vida, desce para as câmaras da morte. Ok, olha que interessante. Muitos foram as suas vítimas. Os que matou são uma grande multidão. A casa dela é um caminho que desce para a sepultura, para as moradas da morte. A pornografia, gente, ela é um caminho que desce para a sepultura. A pornografia é um caminho que desce para a sepultura. Alguém pergunta, pastor, mas esse texto está falando de pornografia? O que esse texto está tratando na verdade? Sobre o quê? A mulher adúltera, a mulher imoral. Esse texto então está falando de uma mulher que era infiel ao seu marido, de uma mulher que era infiel ao seu casamento, e o desejo dela era conquistar o máximo de homens possível. Então ela vai à praça, aqui então a mulher, ela vai à praça, começa a seduzir os homens e arrasta-os para a sua casa. Ela então diz assim: venham para a minha cama, a cama já está preparada, o perfume já foi posto, vamos até o amanhecer, vamos curtir as delícias do amor até o amanhecer. O meu marido está viajando e ele vai demorar a voltar. Olha como essa mulher estava seduzindo os homens na praça. Então esse texto está falando da casa da mulher adúltera, que é o caminho que leva para a sepultura. Esse texto então está falando sobre imoralidade sexual, porque a palavra pornografia você não vai encontrar na Bíblia. Ok? Amém ou amém? Amém. Assim como a palavra trindade não está na Bíblia. Pastor, não sabia. Não existe a palavra trindade na Bíblia. Você sabia? Você sabia que não existe a palavra Lúcifer na Bíblia? A palavra Lúcifer foi colocada por Jerônimo, que foi um tradutor da Bíblia, que quando escreveu a Bíblia em latim, traduziu a palavra estrela da manhã em Lúcifer. A palavra Lúcifer significa portador de luz. Era comum cristãos primitivos serem chamados de Lúcifer. Aí você fala Lúcifer, o povo está repreendendo, está amarrando. Mas a palavra pornografia não existe na Bíblia. Esse texto está falando sobre imoralidade sexual. E a Bíblia ela é muito clara em distinguir o sexo correto, que é chamado sexo lícito, do sexo ilícito, que é o sexo incorreto. Está muito bem claro, está muito bem definido na Bíblia aquilo que agrada a Deus e aquilo que abomina ao Senhor na sexualidade. O sexo lícito, a Bíblia, é aquele sexo que é praticado entre o homem e a mulher. Em que contexto? Contexto do casamento. Só existe um contexto que Deus aprova a sexualidade, que é o contexto do casamento. Quando Gênesis fala que o homem deixará o seu pai e mãe e se unirá à sua esposa e se tornarão uma só carne, o texto ali está falando de casamento e está falando de relação sexual. Tornar-se uma carne é o ato sexual. Outra curiosidade, quando a Bíblia fala assim, e Adão conheceu a Eva. Você sabe o que significa Adão conheceu a Eva? Não foi assim, vamos supor, ele está passando, oi Eva, oi, boa tarde, não é isso não, gente. Conhecer, no original, a palavra ali, a ideia é intimidade. Está falando sobre intimidade. Então quando Adão conheceu Eva, ele conheceu a terra prometida, que mana, vocês sabem, leite e mel, né? E aí eu queria fazer uma dinâmica, eu queria chamar aqui 6 pessoas, venham aqui, eu quero fazer uma pequena dinâmica. Vamos, gente, 6 pessoas aqui. Cada um pega 2 massinhas. 6.
Cada um Já pega deu duas. 6, volta os 2. 6 pessoas. Já é só 6, 2. Já deu Já seis, foi, né? 6, 2. Já deu 6, ó, meu. Deu seis, Salvador. não, né? Está tirando por aí, mas aqui esse é mal. Esse é parente do meu, esse é Santos. Não. Eu contei Duas 6, cores, eu contei né? 6. Para pegar duas cores. São todas diferentes. Ele está tirando por aí, mas quem voltar pro banco primeiro. 6. Fica cada massinha em uma mão. Isso aqui geralmente eu uso essa dinâmica, a gente usa muito em seminários para casais, né? Então eu resolvi, cada um vai representar, isso aqui, por exemplo, uma mão vai representar a mulher, a outra vai representar o homem. Geralmente, em seminários de casais eu chamo casal e a mulher fica com uma massinha, o homem fica com outra. Eu não resolvi chamar, imagina, né? Eu chamasse 2 homens para não ia ficar legal, né? Não ia ficar legal. Então, o que vocês vão fazer? Cada massinha vai representar, então, por exemplo, o homem e a mulher. Vamos imaginar que um casal de namorados está ali namorando, tá, blá blá blá, e eles começam a ter mais proximidade. Então, eles começam a ter proximidade. Então, vocês vão juntar, vão unir, vão aproximar as massinhas. Aproximar. É um namoro santo, não é um namoro pentecostal. É um namoro santo. Isso. A massinha está juntinha, está pertinho. Então isso aqui fala sobre o relacionamento. Relacionamento. Tá? Legal. Agora imagina que esse relacionamento não deu certo. Não deu certo. Brigaram e aquela coisa. E cada um vai para o seu canto. Então separou o relacionamento. Separa as massinhas. Isso. Foi difícil separar, gente? Foi ou não? Foi fácil. O que aconteceu? A menina foi para a rede social, postou, tô triste, né? Tô dodói, tô isso, e chora. E o menino também fica depressivo. E vem para a igreja com aquela cara, né? Que chupou limão, tá azedo, enfim. Mas passou o tempo, acabou. Vida que segue. Tá matando a pessoa. Tá matando, se suicidou. Beleza. Mas agora vamos imaginar que há um outro relacionamento que não é santo. Existe agora um relacionamento onde vai haver intimidade sexual. Então agora vocês vão unir essas massas. Vão, junta a massinha. E essa união vai representar a união sexual. Mas junta, gente. É para juntar assim. Vocês estão com medo, é para juntar. Vai, junta. Isso daí é para juntar mais. Junta. Tá fazendo sexo aqui. Isso aí. Tá tendo a relação sexual. Aquele copo tá criando. Esse que foi um sexo mais selvagem. Ali mais tradicional. Aquele ali é uma bagunça que eu não sei o que aconteceu ali. Ah, beleza. Agora vamos imaginar que esse relacionamento termina. Então vamos separar o relacionamento. Separa. Separou, né? Aquele ali nem tá dando para separar. Beleza. Aí, Ó, o que acontece aqui, gente? O que nós vemos? Quando a relação sexual e termina aquela relação, uma pessoa vai deixar marcas na outra. Isso é biológico, não sei se vocês sabem, mas toda relação sexual tem troca de sangue. Por isso que se usa camisinha, por exemplo, para quê? Para que não haja transmissão de doenças sexualmente transmissíveis, por exemplo. Por quê? Toda vez que há relação sexual, há minúsculas gotinhas de sangue que são trocadas. Mas é por isso que uma aliança, quando ela é lícita, essa troca de sangue é uma reafirmação da aliança. Por exemplo, a ceia, toda vez que você está tomando ceia, você está reafirmando a sua aliança com o Senhor.
Mas quando uma pessoa toma a ceia de forma indigna, a Bíblia fala que aquela pessoa está tomando a ceia para a sua condenação. Então, a aliança fora do contexto do casamento se torna um problema, porque o sexo não é apenas uma ligação física. O sexo é uma ligação física, é uma ligação de alma e é uma ligação espiritual. Por isso que nós devemos entender que o sexo é algo tão forte que a Bíblia fala. Obrigado aí para os voluntários. Obrigado. Pode levar a massinha de presente para vocês. Vocês lembrar que não deve ser usado antes do casamento, para quem é solteiro, né? Então, gente, a Bíblia fala muito sobre sexo. A Bíblia fala muito sobre sexo, lembrando que o sexo seguro não se chama camisinha. Sexo seguro se chama casamento. Não existe casamento seguro chamado camisinha. Sexo seguro, casamento. A Bíblia não é contra o sexo, pelo contrário. Sexo antes do casamento é pecado. Sexo fora do casamento é pecado. E casal casado que não faz sexo está abrindo brecha para o pecado. A Bíblia fala que o casal só pode deixar de ter relação sexual por mútuo consentimento e por um tempo determinado. E que seja para orar e jejuar. Não pode ser assim, não estou afim, vou ficar 5, 10, 20, 30 anos sem relação sexual. Não é isso. Então a Bíblia, ela encara a sexualidade como algo muito sério. Você já reparou como que a gente lida com aquilo que a gente trata como importante? Exemplo, a maioria de vocês aqui usa capinha no celular, sim ou não? Sim ou não? Usa capinha e película, por quê? Porque é algo importante, é algo precioso para vocês, sim ou não? E a gente tem a tendência de proteger tudo aquilo que a gente considera importante. A pergunta é, por que então que a gente não cuida da nossa sexualidade? Se nós cuidamos de tudo aquilo que entendemos como importante, por que nós nos tornamos vulneráveis na sexualidade e não cuidamos de forma correta da sexualidade? Sexo ilícito é toda forma de sexo que acontece fora do padrão de Deus. No padrão de Deus a gente sabe que é a Bíblia Sagrada. Alguns exemplos de sexo que Deus condena. Em primeiro lugar, adultério. O que é adultério, gente? É o sexo fora do casamento. O que é fornicação? Não necessariamente o antes. A gente gosta disso do antes. Independe do tempo. O que é a fornicação? O que caracteriza? Não, a fornicação, na verdade, ela é um sexo entre solteiros. O sexo entre solteiros, seja uma vez, seja comum, seja algo natural no namoro, isso é fornicação. E infelizmente, aí eu falo como pastor, infelizmente, esse pecado da fornicação é muito comum entre os jovens cristãos. Porque assim, gente, olhando daqui da frente, todo mundo aqui tem cara de santo. Tem não, mas Esses meninos, ó, tem não. santo. Ó, os meninos, glória a Deus. Os meninos, aleluia. Os meninos, tocha. Os caras são fantásticos. Mas é fácil ser crente aqui. Ser crente aqui é fácil. Fora daqui é que é o nosso desafio. O nosso desafio é continuar sendo crente na segunda, na terça. Eu costumo dizer que é ser crente não aos domingos, mas entre os domingos. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, enfim. Então a fornicação é o sexo entre solteiros. Então, engana-se quem pensa que sexo é igual a penetração. Sexo nunca foi igual a penetração. Exemplo, tem casais que chegam para mim e falam, pastor, eu sou virgem. Esse dia eu preguei sobre ser virgem, né? Quase vontade de ser virgem. Tem gente que chega para mim e fala, pastor, eu sou virgem. Nunca houve penetração, por exemplo.
Aí eu falo, mas como que é o namoro? Tem mão naquilo na mão, boca naquilo, aquilo na boca, e aquilo e aquela boca. Gente, isso é sexo. Sexo é intimidade. Ainda que não haja gente, eu acompanho um casal. O que eles faziam? E se excitavam. O menino, quando ia gozar, eles só não gozavam na menina. Aí pegavam e gozavam no chão. E falavam que era virgem. Puro, imaculado, santo, quase canonizado, de tão santo que é. Então, a fornicação é o sexo entre solteiros. O que é a prostituição? É um outro pecado que a Bíblia condena. O que é a prostituição? A prostituição é o sexo envolvendo dinheiro, tanto quem vende quanto quem paga. E eu faço uma consideração para os casados e para quem vai casar o seguinte: eu já vi muito casais falando assim, por exemplo, a esposa fala assim, amor, se você for na casa de mamãe e fizer aquilo lá, ou se você sair comigo e me levar para o shopping, hoje à noite tem. A gente acha isso, que legal, é engraçado, mas isso é prostituição. Isso é prostituição. Isso é prostituição. Porque a pessoa está, na verdade, pagando para ter sexo. Tem casais casados que se prostituem porque estão pagando por aquilo que é seu de direito. Mas eu não vou entrar nesse mérito, que não é o meu assunto. Outras variantes do sexo ilícito é a pornografia, a homossexualidade, homossexualismo, pedofilia, zoofilia, voyeurismo, exibicionismo, travestismo, bissexualismo, pansexualismo. São as diversas variantes que nós temos das filias na sexualidade, né? Aí alguns pensam assim, beleza, então pastor, como que a Bíblia trata da imoralidade sexual? A imoralidade sexual, gente, então o primeiro ponto aqui é que ela é altamente destrutiva. A sexualidade impura, ela destrói você, destrói a sua vida com Deus, pode destruir o seu casamento e pode destruir o seu ministério. Então a pornografia, ela é altamente destrutiva. A pornografia, então, é uma versão dos pecados sexuais, uma das versões. O mundo incentiva a pornografia. Por outro lado, a igreja esconde a pornografia. Eu costumo dizer que a pornografia é um dos pecados mais velados da igreja, mais escondidos, onde muitos praticam, mas poucos confessam. Poucos confessam. Porque é fácil você ver, por exemplo, um viciado em cocaína, um viciado em álcool, um viciado em tabaco. É fácil você identificar. Mas como identificar, por exemplo, um viciado em pornografia? E se um camarada chegar e falar assim, ó, eu sou viciado em pornografia, eu sou viciado em sexo, geralmente vai haver um preconceito demasiadamente grande, como se o pecado sexual fosse o pior dos pecados do mundo. Isso eu estou falando na heterossexualidade. Se eu entrasse ainda, por exemplo, na homossexualidade, pior ainda. Basta a gente ver como que a igreja trata a homossexualidade. E é engraçado que alguns heterossexuais batem no peito e falam, eu não sou homossexual, e a Bíblia condena a homossexualidade, a Bíblia fala que os efeminados não herdarão o reino, mas o mesmo texto que fala que os efeminados não herdarão o reino, o mesmo texto diz que os imorais não herdarão o reino. Então, se o heterossexual é imoral, também não vai herdar. Da mesma forma como o evangélico bate no peito e fala, eu não sou idólatra porque eu não carrego imagem, o heterossexual às vezes bate no peito e fala, eu não sou como os homossexuais, eu não sou como as prostitutas, os prostitutos. A imoralidade é algo que é altamente destrutivo e que Deus condena. Esse texto que a gente leu então de Provérbios diz, muitas foram as suas vítimas. Quantas foram? Aqui está falando então da mulher adúltera. Eu costumo dizer que a pornografia é a mulher adúltera do século XXI.
A pornografia é a mulher adúltera do século XXI. A diferença, sabe qual que é? Que antes o camarada tinha que ir à casa da mulher adúltera. Hoje a mulher adúltera entra na sua casa. A diferença é essa. Antes a pessoa tinha que ir a uma casa de prostituição. Hoje a prostituição está entrando dentro de casa através do quê? TV, computador e principalmente celular. Para vocês terem uma ideia, de acordo com uma pesquisa feita, 60% das pessoas que acessam pornografia acessam pelo celular. E apenas 40% acessam pelo computador. Por quê, gente? O celular está constantemente conosco, sim ou não? A pessoa vai dormir com o celular, trabalha com o celular, vai para o banheiro com o celular, vai tomar banho com o celular, vai fazer o número 1, 2, 3, 4, tudo até com o celular. O celular parece que é uma extensão do corpo da pessoa. E a todo momento isso faz com que a mulher adúltera esteja cada vez mais próxima. O inimigo está cada vez mais próximo de nós. Antigamente as coisas não eram assim. Antigamente, por exemplo, na minha época ainda, o auge de um rapaz, de um menino, o nosso auge eram algumas coisas. Exemplo, era a gente passar numa banca de revista, a gente passava de chavado, né? Por quê? Geralmente tinha um cantinho nas bancas de revista que tinha lá em cima as revistas pornográficas. Aí a gente passava assim, naquela de chavada, como que quem quer nada. E esse era o auge do rapaz de ver pornografia. Segundo auge de um rapaz de ver pornografia, sábado, 2 horas da manhã, Cine Privé, na Band, Emanuele. Os novinhos não vão saber o que é isso, né? Mas o auge era assistir Emanuele escondido, sábado, 2 da manhã, no Cine Privé. Na banca não passava no celular. Que fala que a venda da camisinha incentiva a vender qualquer outro produto no mercado. O cara vai comprar a camisinha e ele compra outro produto. Sim. Isso é sabonete, a base dente e camisinha. Sim. Vocês se lembram, por exemplo, antigamente você ia numa locadora, na locadora você tinha um espaço reservado para maiores de 18 anos. Então você tinha, lógico que esses meninos hoje não sabem nem que é locadora, né? Não sabem nem que é locadora, mas tinha a locadora, você tinha um quartinho, tinha uma porta, uma cortina, e o auge era ver alguém saindo com a fita. Tá vendo? E gente, era um carão, você tinha que passar uma carão para levar para a menina do caixa que você está levando um filme pornográfico. Ah, meu pai que pediu, um amigo que pediu para alugar esse filme aqui, né? Aí se alugasse 2, entregava 2 dias depois, e tinha umas promoções no final de semana, enfim, né? O máximo o que alguns meninos viam eram cenas mais eróticas ou calientes em alguns filmes. E era interessante que a gente assistia filme com nossos pais, tinha uma cena erótica, o que o pai fazia? Não, isso era fita, né? Ele adiantava o filme, só que se adiantar, piorava, porque aí ficava mais movimento ainda, né? Aí o pai queria melhorar a situação, piorava, porque o trem ficava mais violento ainda, né? Eu me lembro dos meus primeiros contatos com a pornografia. Eu lembro que era o auge na época da Playboy. Auge da Playboy. E eu lembro, para vocês terem ideia, do primeiro vídeo pornográfico que eu assisti. Isso há mais de 20 anos atrás. Eu me lembro até hoje da primeira revista pornográfica que eu assisti. Isso há mais de 20 anos atrás. De acordo com a ciência, uma imagem de teor sexual demora de 15 a 40 anos para poder ser apagada da mente. Então uma imagem sexual, ela pode durar na mente do homem de 15 a 40 anos. Imagina pessoas que têm consumido pornografia durante 15 ou 20 anos.
Uma pesquisa feita com 12 mil pessoas revela o seguinte: 96% das pessoas acessam pornografia. E isso daqui é uma coisa interessante. 6% das pessoas começam a assistir pornografia com 7 anos. 6%. 40% com 8 a 12 anos. 43% dos 13 aos 17. 4% de 18 a 24 anos. E só 2% veem pornografia acima de 24 anos ou nunca viram pornografia. O contato com a pornografia não apenas destrói a sexualidade, mas causa traumas, cria fortalezas na mente da criança. Para vocês terem ideia, não apenas homens consomem pornografia, mulheres consomem muita pornografia. Muita pornografia. 6% das pessoas viciadas em pornografia veem pornografia todo dia. Mas 42% veem pornografia pelo menos de 1 a 2 vezes por semana. A pornografia. A pornografia, gente, então, ela é um vício. A pornografia, ela acaba se tornando um vício. E quais são as consequências desse vício? Em primeiro lugar, ela proporciona uma sexualidade precoce. A cada ano que passa, para vocês terem ideia, no Brasil, a média da relação sexual começar no nosso país, hoje é de 9 a 11 anos que as pessoas começam a iniciação sexual. É muito cedo, é muito precoce. Então a pornografia tem feito com que cada vez mais a cultura incentive o sexo tão precoce. Hoje é comum, gente, por exemplo, o famoso nudes entre os adolescentes. Claro que você não sabe o que é isso. Mas é comum. Alguém não sabe o que é nudes? Pelo amor de Deus, gente. O que é a troca de nudes? Eu não preciso desenhar, né? Não é possível. Tem que desenhar o que é a troca de nudes. Para vocês terem ideia. Eu trabalhava com um outro líder. A gente tinha um grupo que trabalhava com viciados em sexo. Esse outro líder, casado, ele era professor. E certo dia ele começa a conversar com uma aluna de madrugada. Primeiro que já não dá para entender como um homem e uma mulher estão conversando de madrugada. Qual o objetivo disso? Aí começou aquela conversinha: você está dormindo como? O que você está vestindo? Aí, resumo da ópera: a menina pediu para ele ligar a câmera, ele ligou. Ela fez print da tela. E nisso que ela fez print, caiu a ligação. E no outro dia, quando ele chegou na escola, o diretor estava lá com os pais da menina e o policial, porque ela era menor de idade. Resumo da ópera: perdeu o ministério, perdeu o casamento, perdeu o emprego. E hoje está desviado. 4 anos depois, continua afastado do Evangelho. Então, gente, não brinque com o pecado, porque o pecado pode destruir. A Bíblia fala: aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Então, a pornografia, ela causa ainda alterações profundas no cérebro. Para vocês terem ideia, existe um artigo chamado O Novo Narcótico, onde a pornografia ela é considerada a nova droga do nosso século. A nova droga do nosso século. Para vocês terem ideia, os efeitos da pornografia na mente humana é semelhante à cocaína e à heroína. Isso é comprovado cientificamente falando. Uma pessoa que após 3 anos consome pornografia, o efeito que aquilo tem no lóbulo central é o mesmo de uma pessoa viciada em cocaína ou heroína. E eu vou além. Alguns psiquiatras costumam dizer que a pornografia o vício sexual é o vício mais difícil de ser abandonado. Porque algumas pessoas conseguem largar o álcool, a cocaína, a heroína, mas tem muita dificuldade de largar
o sexo, a questão do vício sexual, né? Beleza. Além disso tudo, a pornografia altera a afetividade, ou seja, o resultado disso é um sexo desprovido de amor. É quando pessoas fazem sexo de instinto, é como se fosse animal. Vocês acham que animal, gente, tem afeto ali? No geral, o sexo animal tem carinho? Gente, vocês já viram cachorro fazendo sexo? Hã? Já viu cavalo fazendo sexo? Romântico, né? Que trem, tome, vai. O que há de afeto ali, gente? O que há de afetividade ali? Não há. E a pornografia, ela tem um efeito de desassociar sexo e amor. Tanto que muitos dizem assim: mulher faz amor e homem faz sexo. E tem gente que acha o máximo. Eu já vi gente falando isso em palestras de casais, tipo, é isso mesmo, mulher faz amor e homem faz sexo. Mas aonde que a Bíblia fala isso? Sexo desprovido de amor não é o que a Bíblia está falando, não é o que a Bíblia ensina. Mas a pornografia, ela tem essa capacidade de desassociar amor e sexo. O outro problema da pornografia, gente, é o seguinte: é que a realização sexual se torna comprometida, ou seja, a pessoa não consegue mais encontrar prazer sexual se não for através da pornografia. E isso é simples de explicar. Além da pornografia ser viciante, e aí aqui eu quero entrar na questão da masturbação. Gente, isso é claro, isso é biológico, é físico. O prazer que a masturbação causa no homem é muito maior do que a penetração. Como assim, pastor? Eu estou falando uma questão apenas física, só física. Por quê? A pressão que a mão impõe no pênis é muito maior do que a vagina. Na vagina você não tem controle de dizer, aperta, ele vai, relaxa. Claro que tem técnicas que fazem com que a mulher ela possa ter maior flexibilidade na musculatura vaginal. Mas no geral não funciona assim. É por isso que muitos vão recorrer ao sexo anal, que o sexo anal ele é mais apertado e proporciona mais prazer. Para vocês terem ideia, eu já acompanhei rapazes que começaram a vida sexual, sabe, fazendo sexo com o quê? Com galinha. Por conta da pressão que exercia. E a mão exerce um prazer no pênis muito maior do que a vagina vai proporcionar. A partir do momento que o camarada fica viciado nessa pressão, gente, presta atenção aqui. E não vier para estar viajando no que eu estou falando, se concentre no que eu estou falando. Daqui a pouco a mente está em outro lugar. Presta atenção no que a gente está falando. Eu estou aqui instruindo vocês. Então, a pornografia associada à masturbação, ela tem esse poder destrutivo. Por quê? Ninguém assiste pornografia, gente, comendo pipoca. A não ser aquele filme lá, eu esqueci o nome do filme lá, que tinha a empregada doméstica lá que estava lá, assistia um filme pornográfico, assim, né? Aí quando o patrão chegava, ela trocava de cara, mas ela não se tocava, não fazia. Gente, ninguém assiste filme pornográfico. O camarada vai assistir filme pornográfico, o que ele vai fazer? O que ele vai fazer, gente? Fala, você tem medo de falar, masturbar. Até igual uma menina de manhã foi procurar e falou assim: você quer aquele cara que fala aquele negócio lá? Eu falei: não, que cara que fala aquele negócio lá? Que cara que fala aquele negócio? Não sei que cara que é esse que fala aquele negócio lá. O que é? É que fala sobre sexo. Ah, tá, sobre sexo. Né? Então, geralmente pornografia e masturbação estão associados. Um outro problema que a pornografia ela causa é que, como vício, a pessoa viciada ela precisa de dosagens cada vez maiores. É igual a pessoa viciada em qualquer droga.
ela começa com uma dosagem, mas para sentir o mesmo prazer de antes, ela precisa aumentar a dosagem. A pornografia começa assim: sexo normal, homem e mulher. Daqui a pouco passa entre sexo grupal. Daqui a pouco já passa entre sexo com criança, com animal. E várias outras vertentes. Porque a Bíblia fala que o abismo chama outro abismo. Então, outro efeito da pornografia é que a pornografia ela é extremamente escravizante. A pornografia ela escraviza aqueles que consomem. Para vocês terem ideia, algumas pessoas não conseguem nem estudar ou trabalhar por conta da pornografia. Eu conheço inúmeros casos de pessoas que foram mandadas embora do trabalho por conta de pornografia. Que o camarada não consegue render, porque fica o dia todo pensando em sexo. Eu já acompanhei um rapaz uma vez que ele se masturbava uma média de 10 vezes por dia, a ponto de ferir o pênis dele e ter que usar fralda, porque ele se machucava. Aí tem que falar: é tarado, seu safado, seu sem vergonha. E é fácil a gente rotular isso. Mas qual a diferença dele que se masturba 10 e para quem se masturba uma vez? É muito fácil a gente rotular as pessoas. É muito fácil falar do outro. O que eu estou falando é que a pornografia ela tem uma característica que é escravizar aqueles que consomem, que a consomem, né? No caso. E hoje a pornografia ela existe para todo mundo. Existe pornografia para homem, existe pornografia para criança, e existe pornografia para criança. Basta você assistir alguns filmes, alguns desenhos japoneses, por exemplo, onde robôs fazem sexo. Nós temos a pornografia feminina velada. Exemplo: quem aqui, assim, não tem problema não, gente, se o pastor de vocês vê, vocês pegam perdão de tudo. Mas quem aqui viu 50 tons de cinza? Quem viu? Pecamos todo mundo junto, mas pecamos, né? Mas vocês sabem que 50 tons de cinza é uma pornografia feminina. Eu não sei se vocês sabem, mas a 50 tons de cinza, presta atenção aí, 50 tons de cinza são as taras da autora do livro. A autora do livro tinha aquelas taras. Tudo que acontece no filme são as taras da autora. Porque engana-se quem pensa que mulher não tem desejo sexual. Por isso que eu falo: cuidado para você, homem, não provocar a namorada, as meninas da igreja. E, gente, a gente está aqui na igreja, mas não tem anjo aqui. Aqui nós somos seres humanos. E o camarada fica daquele jeito, faz um trem, faz um jeito, faz outro, vai chamar a atenção. Pra vocês terem ideia, eu já atendi uma menina que falava assim: pastor, eu não consigo ficar vendo pessoa segurando o microfone. E toda vez que eu vejo uma pessoa segurando o microfone, eu imagino o cara segurando o pênis dele. Para vocês terem ideia, uma vez eu estava num shopping com alguns jovens da igreja, e tinha uma menina tomando sorvete. Ela estava tomando sorvete, estava lambendo o sorvete, lógico, né? Chegou um camarada do meu lado e falou assim: se essa menina estivesse comigo, eu imagino ela fazendo altas coisas comigo. Esse cara nunca me viu na vida. Ele olhou para a menina e falou: se essa menina estivesse comigo, eu queria tanto que ela estivesse fazendo isso tudo comigo. Isso está revelando uma pessoa que é viciada em sexo, que vê sexo em tudo. Tem gente que está aqui agora, qualquer coisa que vê é um gatilho para a sexualidade. Não é que você está aqui dentro, que aqui é santo, que aqui não existe isso, gente. A carne não converte, os hormônios não se convertem. Hormônio, carne, você tem que matar todo dia. Fazer morrer, a Bíblia fala assim: fazer morrer a sua natureza. Continuando. A pornografia, ela desmoraliza a mulher, porque faz da mulher um objeto de prazer, faz da mulher um objeto sexual.
Ou seja, a mulher é vista como fonte de prazer apenas. É um objeto. E por conta disso, alguns homens chegam a estuprar suas esposas quando elas não querem ter relação sexual. Ou colocam suas esposas para fazerem coisas humilhantes. Tem maridos que humilham suas esposas quando querem ter algumas coisas dentro do casamento. Eu tive a oportunidade de conversar há uns anos atrás com o maior ator pornô do Brasil. Ele é ator daquela indústria Brasileirinhas, que é uma indústria focada em sexo heterossexual. E esse cara é o cara que mais vendia filmes do Brasil. Ele já teve sexo com as maiores atrizes do Brasil, e eu conversava com ele, e ele me falava da experiência horrível que era com as mulheres. Porque, para vocês terem ideia, uma cena de meia hora de filme, às vezes dura de 6 a 7 horas para gravar. Faz de um jeito que não está bom, faz de novo. E, gente, não existe ninguém preparado para ter relação sexual durante tanto tempo. Nenhum homem, por melhor que o cara seja, tem um monte de jovens que chegam para ele, passou consigo 2, 3 da noite, vai, não consegue. Nenhum homem consegue ficar excitado mais de uma vez se não for tomando remédio. Aí os caras começam a tomar remédio para fazer várias vezes, porque, gente, o tempo refratário do homem é maior do que o da mulher. E resumo, o camarada quando goza, você sabe o que é goza, né, gente? Não preciso desenhar para você, talvez o menininho aqui não sabe o que é gozar, né? Mas assim, então assim, gente, depois que o camarada goza, só tem uma canção para cantar do Silvio Santos. A pipa do bobô não sobe mais. A pipa, gente, não sobe. Depois que gozou, acabou, já era. O que é o tempo refratário? O tempo para ele poder ficar excitado de novo demora um tempo. Vai durar um tempo. Para que ele fique excitado várias vezes, ele tem que tomar então remédio. E com isso o cara toma remédio, mas a mulher não toma remédio. E a mulher às vezes fica ali, o dia todo, os camaradas fazendo penetração dela. Chega a um ponto que mulheres ficam, para vocês terem ideia, tem mulheres que saem de filmes pornográficos e se suicidam. Porque a mulher é vista apenas como um objeto sexual. A pornografia ainda, ela incentiva o tráfico de pessoas e o abuso sexual infantil. O Brasil, para vocês terem ideia, é um dos países que mais exporta prostitutas, garotos de programas de todo mundo. É comum o tráfico de pessoas no Brasil. E a indústria que incentiva isso é a indústria pornográfica. Para vocês terem ideia, existem indústrias pornográficas que são mais ricas do que alguns países, juntando vários países ao redor do mundo. A indústria pornográfica hoje é uma das indústrias que mais movimenta dinheiro em todo o mundo. Por quê? Milhões e milhões e bilhões de pessoas acessam pornografia diariamente. Bem, então o primeiro ponto que eu queria tratar é que a pornografia é altamente destrutiva. Amém? Deu para vocês entenderem? O segundo ponto que eu quero tratar é que a pornografia ela é pecado. Pornografia é pecado. Então me ajuda aqui na ministração. Fala para quem está do seu lado. Pornografia é pecado. Entenda uma coisa, gente. Nem todo desejo é ruim, mas existem desejos que nos afastam de Deus, nos arrastam. Olha o que a Bíblia fala em Tiago, capítulo 1, versos 14 e 15. Alguém abre para nós. Tiago 1, 14 e 15. Vamos ver o que o apóstolo está falando sobre o desejo humano. Tiago 1, 14 e 15. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando
Então cada um é tentado pelo seu mau desejo. Nem todo desejo, gente, é mal, porque quem colocou o apetite no ser humano? Quem colocou o desejo no ser humano? Quem foi, gente? Deus. Foi Deus ou não foi? Foi Deus. Exemplo. Deus coloca um desejo no homem, mas o pecado distorce o desejo. O pecado distorce, a natureza pecaminosa distorce esse desejo. Exemplo. Comer é maravilhoso, sim ou não? Sim. Eu, por exemplo, já estou morrendo de fome, já estou querendo comer. Então, comer é algo maravilhoso, mas comer demais é um pecado velado na igreja, que é o pecado da glutonaria. É ou não é? Pecado. Dormir e descansar é bom ou não é? Sim ou não, gente? Eu garanto que um monte de gente devia estar dormindo agora. Mas dormir demais é pecado, é o pecado da preguiça. E a gente quase não ouve pregação sobre isso. O sexo é bom, é lícito, desde que seja dentro do padrão de Deus, porque o sexo desordenado é pecado. Então, o que é o pecado? O que é o desejo desgovernado? É quando foge do padrão que Deus estabeleceu. Então, o desejo é lícito, mas quando ele é descontrolado, se torna pecado. Se torna pecado. Então, veja. O desejo sexual não é pecado, afinal de contas, ninguém aqui é anjo. Como eu disse, não tem anjo aqui. Geralmente, quando eu vou dar palestra para casais, a primeira pergunta que eu faço é: quem é que gosta de sexo? Aí, alguns levantam a mão e eu falo: gente, quem não levantou a mão, eu vou orar. Porque se você não gosta de sexo, você está morto. É ou não é? É, ué. Gosta. O desejo sexual não é pecaminoso, mas a pornografia é. O desejo sexual foi Deus que colocou no homem, mas quando ele é desordenado, ele se torna pecado. Alguém disse uma coisa muito interessante: você não pode impedir que os pássaros voem sobre a sua cabeça. Quem já ouviu isso? Isso aí. Então você não pode impedir que os pássaros voem sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que eles façam um ninho nela. Nós vivemos num mundo pornificado, ou seja, a todo momento a gente vê cenas eróticas, conversas eróticas, músicas pornográficas. A questão não é isso, a questão é: o que eu farei com essa imagem? O que eu farei com aquela conversa? O que eu farei com aquele vídeo, enfim, que chegou, que eu vi e tal? A questão é essa. A pornografia, então, gente, ela é pecado. A pornografia, ela desagrada a Deus. E aí eu quero fazer uma consideração aqui, que é o seguinte: a pornografia, ela é tanto uma doença, porque é um vício, quanto um pecado. Por quê? Se eu falar que a pornografia é só uma doença, aí eu vou falar: tadinho, ele não tem culpa. Porque alguém tem culpa de estar doente? Geralmente você tem culpa de estar gripado? Nem sempre. Pode ser que você não tenha esse cuidado. Mas quando a gente fala que pornografia é só doença, você minimiza a responsabilidade. E aí você fala: você está vivendo isso daí, ó? Então, agora existe um outro extremo. Qual o extremo? Espiritualizar apenas a pornografia. E o que é espiritualizar? Isso é problema de demônio. Isso é demônio. Isso é porque você não é crente. Isso é porque você é um safado. Que se você jejuar... Gente, eu vou falar para vocês: quando eu tinha meus 13, 14 anos, eu estava naquela fase onde eu descobri a pornografia. E eu assistia muita pornografia, via vídeos, revistas, coisas. E foi a mesma época, o mesmo ano que eu me converti, foi o ano que eu descobri a pornografia. E por vezes eu achava que eu não era nem crente. Mas como que o crente, aí o que eu fazia? Subia a monte, descia a vara, jejuava, orava, e sabe, aquela coisa, aquela loucura, porque eu demonizava e espiritualizava algo que não é apenas espiritual. A pornografia é tanto um problema espiritual, porque é pecado,
E pecado exige arrependimento. Então, quando eu estou dizendo que a pornografia é um pecado, isso exige de você arrependimento. Mas quando eu falo que a pornografia também é uma doença, é um vício, isso exige tratamento. E via de regra, nenhum de nós queremos os dois. Não quer nem arrependimento e nem tratamento. E vamos combinar. Geralmente nós homens não gostamos de hospital, sim ou não? Só quando o cara está morrendo, vai para o hospital. Então, quando se fala de tratamento, a gente já começa a repreender. Amarra, não, vai, repreende, chuta que é laço, chuta que é macumba. Já começa a repreender. Então, a pornografia, em primeiro lugar, ela é altamente destrutiva. Ela é viciante. Segundo, a pornografia é pecado, é um problema espiritual. E em terceiro e último lugar, terceira verdade, você pode vencer a pornografia. Eu não vi nenhum amém. Vocês perderam a oportunidade de falar amém. Então vou falar de novo. A pornografia, ela é altamente destrutiva, não é para falar amém. A pornografia é pecado, mas em terceiro lugar, você pode vencer a pornografia. Amém. Vocês estão bem fraquinhos. Estão bem fraquinhos. Mas vou dar uns pontos, vocês estão cansadinhos, né? Tadinho, né? Não estou mentindo. Vamos lá. Então, em terceiro lugar, gente, a pornografia ela pode ser vencida. Coríntios 10, 13. Vamos lá. 1 Coríntios 10, 13. Quem achou pode ler. Não nos tem sobrevindo tentação que não seja comum aos homens, mas Deus é fiel. Então só podemos esperar que seja tentado acima do que sois capazes, mas também com a tentação fará um caminho para escapar, para que sejam capazes de suportá-lo. Amém. Então, gente, gravem esse verso, estudem esse verso, memorizem esse verso. Esse verso é uma chave. É uma chave. Olha que interessante, olha como esse texto começa dizendo: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Ou seja, gente, isso daqui, a pornografia, o pecado sexual, a tentação sexual, é uma luta que todos nós aqui passamos. Todos passamos. Você não está sozinho nessa. Você não está sozinho nessa. Tipo assim, coitado, só eu sei que é isso. Ninguém mais sabe. Ninguém sabe a luta que eu passo. Sabe, ninguém tem noção da dificuldade que eu tenho em vencer. Quem disse que a gente não tem? Quem disse que nós não temos? O problema é que isso geralmente não é falado. E aí eu chamo a atenção dos pastores e líderes. Em que sentido? Muitos de nós, pastores, temos a tentação de querer mascarar as nossas fragilidades. E a gente tem a tendência de querer mostrar que somos super-homens, super-heróis. A gente não é, a gente não tem medo, a gente não tem falha, a gente não chora, a gente não tem medo, a gente não tem pecado, a gente não tem tentação. Eu estou falando aqui, gente, de um problema, e eu vou falar com muito respeito, que os pastores de vocês passam. Eu estou falando de um problema que os líderes de vocês passam. Eu não estou falando de cair em pecado sexual, eu estou falando da tentação sexual. Nenhum dos palestrantes, ministros aqui do Congresso são isentos. Nós não somos anjos. Nós não somos anjos, não estamos aqui na posição seguinte: vocês são tudo pecadores, vocês estão tudo safados, vocês estão tudo tarados, sem vergonha, não vale nada, e nós sabemos o que é vencer. Não é isso. Igreja é lugar de gente imperfeita lidando com gente imperfeita.
aperfeiçoe na nossa fraqueza. O cristianismo não trata de grandes homens que servem a Deus. A Bíblia trata, e o cristianismo trata de homens pequenos e limitados que servem ao Deus grande. Então eu estou falando aqui para vocês que esse problema, essa tentação, todos nós aqui passamos. Todos nós aqui enfrentamos. Mas graças a Deus o texto não para por aí. O texto continua e fala assim, ó. Mas Deus é... O que está falando o texto aí, gente? Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. A gente não pode usar desculpinha o seguinte: eu não consigo, eu não posso, eu não dá para mim. Isso é desculpa. Toda vez que eu falo que eu não consigo, eu não posso, eu estou dando uma desculpa. Porque a Bíblia fala que Deus não vai permitir que eu seja tentado além do que eu posso suportar. É o que a Bíblia fala. E eu creio que a Bíblia fala. Agora, a chave é o seguinte. Eu não disse que você vai conseguir sozinho. Aí que está a chave. Eu disse que você pode vencer, mas eu não disse que você vai vencer sozinho. O texto diz que Deus não permitirá que sejamos tentados além do que nós possamos suportar. E aí o texto vai continuar. Aí a Bíblia fala que quando nós somos tentados, Deus providencia um livramento. Deus providencia um escape. Quer ver? Quantas vezes você já teve vontade? Eu vou dar um exemplo agora. Você tem vontade, a maioria que está aqui, tinha vontade agora de fazendo qualquer outra coisa. Quem está dormindo, jogando videogame, quem está batendo pavão, dando beijo, fazendo um monte de coisa. Mas você decidiu estar aqui. Quantas vezes você levanta e não tem vontade de ir para a escola, de trabalhar, de ir para a roça, fazer nada? Mas você decidiu fazer aquilo. Nós aqui temos um poder chamado de decisão. Eu não estou falando de pessoas que aí já tem um problema mental. Que aí são pessoas que têm que ser tratadas, muitas vezes têm que ser internadas. Mas a grande maioria tem um poder de decisão. E quando está diante, por exemplo, de um vídeo pornográfico, quando está diante de um assédio, a pessoa tem a condição de dizer não. A questão é que a tentação continua e a gente vai cedendo. Só a saideira, a última. Só mais hoje, hein? Só o último vídeo. Só mais a olhada, só mais uma conversinha, só mais uma foto, só mais um clique. Como você então pode vencer a pornografia? Eu já estou caminhando para a conclusão. Como podemos vencer a pornografia? Em primeiro lugar, admita a sua incapacidade. Admita a sua incapacidade. Romanos 7,18. Alguém lê para nós? Romanos 7,18. Não significa que é uma legalidade para o divórcio. Não significa. E aí eu vou discordar de alguns teólogos e alguns pastores que dizem, por exemplo, a pessoa viciada em pornografia está dando legalidade para o divórcio. Essa pessoa tem que ser confrontada, essa pessoa tem que ser acompanhada, e a gente tem que lutar pelo casamento. Porque se a gente entrar no extremo de falar que a pessoa que está vendo pornografia, ela já adulterou literalmente, e você pode separar, vai virar uma bagunça. A gente vai ter uma questão de divórcio em nossa nação. E ainda que fosse um pecado consumado, a Bíblia fala que o divórcio ele foi dado por conta da dureza do coração. Eu não sou nenhum tipo de pastor que incentiva, pode ser o caso que for. O caso de
homem bater na mulher. Aí é o caso que eu digo, vá denunciar seu marido e se afasta dele. Agora, divorciar, ninguém nunca vai ouvir na minha boca falando isso. Tá? Então a pornografia, não usa isso como desculpa. Porque senão daqui a pouco ele vai estar tendo uma geração se divorciando por conta do pecado da pornografia. Lembrando, tem que ser confessado, tem que buscar arrependimento e tratamento. Ok? Eu não estou incentivando a prática. Não entendam isso aqui, por favor. Tá? Romanos 7, 18. Sei que nada de bom tem, isto é, em minha carne, porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Isso aí. Então, o primeiro ponto, gente, é reconhecer que nós somos incapazes. Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? É quando você vai diante do espelho, depois de ter caído pela 1000ª vez na pornografia. E aí Satanás começa a lançar na sua mente assim, ó: você é indigno, você é impuro, você não merece, você não deveria estar aqui na igreja, você não deveria estar aqui, você é indigno, você é um perdedor. Quantas vezes você já disse que venceria e não venceu? Então nós já temos uma natureza que é incapaz de vencer, e Satanás vai pegar a nossa fragilidade e vai dizer: você não pode. Você vai continuar lutando e não vai conseguir. Segundo lugar, renda-se a Deus. O primeiro passo para nós vencermos a pornografia é admitir a nossa incapacidade. Mas em segundo lugar, eu preciso me render diante daquele que tem o poder de fazer aquilo que eu não posso. Porque, gente, Jesus fez aquilo que eu não consegui. Jesus venceu aquilo que Adão perdeu. Por isso Jesus é considerado o segundo Adão. E olha que interessante, Adão pecou no paraíso e Jesus venceu no deserto. Jesus fez aquilo que nós não conseguimos fazer. Por isso eu preciso me render àquele que faz o que eu não consigo fazer. Então eu preciso, diante dos pés dele, admitir: Senhor, eu não tenho conseguido, eu não tenho vencido. E, gente, eu estou falando aqui como um pai falando para os filhos. Por quê? Porque muitas vezes a gente só, quando ouve sobre sexo na igreja, é aquela palavra de peso: será que inferno? Deus vai te matar. Há uma ideia de um Deus distorcido no meio da igreja, de um Deus carrasco, de um Deus que está com algo na mão, uma espada na mão, a ponto que quando você fizer algo errado, ele vai te fuzilar. Tem gente que pensa que Deus é aquele que está escondido, e quando você peca, ele fala: te peguei. Esse não é o Deus da Bíblia. Deus é o maior interessado em que você vença. Deus é o maior interessado em que você vença o pecado. Então, nesse dia, nós precisamos admitir a nossa incapacidade, mas a gente precisa nos render diante dele, porque só admitir a nossa incapacidade não vai resolver nada. São os famosos vitimistas: tadinho de mim, coitado de mim, eu não consigo, eu não posso. Eu não posso, mas ele pode. Amém? Terceiro lugar, não, ainda aqui eu queria só falar uma coisa. Ali na cruz, Jesus disse assim, uma das palavras dele foi tetelestai. Você sabe o que significa essa palavra tetelestai? O que significa, gente? Está consumado. E o que é consumado? Está consumado, eu sei que ele está consumado, mas o que ele está consumado? Finalizado, acabado. O que mais? Concretizado. Encerrado. Mas eu não lembro de ter ouvido alguém falar a definição que eu queria, que é o quê? Não, é tudo isso, mas
Tem uma palavra-chave aqui para o que eu estou querendo ensinar. Está pago. A palavra tetelestai era usada, por exemplo, quando alguém comprava um escravo. Vamos supor, eu comprei ele como meu escravo. Quando eu ia lá e comprava, era assinado um documento, era dado um selo, um documento onde estava escrito tetelestai. O que significa isso? Está pago. Está pago. Lá na cruz, Jesus pagou o preço que a gente não poderia pagar. É por isso que eu tenho que entender que me render a Deus é entender que lá na cruz, os meus pecados é que cravaram o meu Senhor lá. O que pregou o meu Senhor na cruz não foram os pregos, foram os meus pecados. Então me render a Ele é entender que eu nunca saberei, como diz aquela canção, eu nunca saberei o preço. Eu nunca saberei o preço. Então nós precisamos nos render a Deus. Terceiro lugar, fuja da impureza. 1 Coríntios 6,18 fala: fuja da imoralidade sexual. A palavra no grego aqui, imoralidade, é porneia. Porneia. Porneia significa impureza. Significa tudo aquilo que Deus condena na sexualidade. E aqui eu vou ensinar um princípio para vocês que é o seguinte: diante da impureza, você não resiste, você foge. Eu vou dizer de novo: diante da impureza, você não resiste. Você resiste ao diabo. E a gente não diverte. O povo resiste à carne e foge do diabo. A Bíblia fala: submetam-se a Deus. Resistam ao diabo, porque ele vai fugir de vocês. A Bíblia nunca falou que a gente tem que resistir à carne. A Bíblia fala que a gente tem que dar linha, vazar, rala peito, vaza, corre, fujam da imoralidade sexual. O nosso problema é que a gente quer bater de frente. Por exemplo, a menina vai lá e vai dar uma curtida na sua foto e comenta algo embaixo. Ó, irmão, que é isso, hein? Que corpo, irmão? A academia tá funcionando, hein? Aí o camarada, ao invés de excluir aquele comentário ou ignorar, o que ele faz? Dá uma curtidinha. Aí ele já entra no Face dela, no Insta dela, já começa a olhar as fotos. Aí manda uma mensagem: e aí, irmã, você está trabalhando também? Como está sendo a academia? Qual é a sequência dos exercícios que você faz? E aquilo que você deveria fugir, você está alimentando. E isso não serve para o casal só não, solteiro também, não tem que fazer isso, né? Estar solteiro não é uma licença para você pecar. Quem disse que pelo fato de você estar solteiro, você está livre para sair curtindo fora de todo mundo? Quem disse isso, gente? Eu não consigo entender como um crente, primeiro que eu não entendo como um crente posta foto imoral, eu já não entendo isso. E aí coloca versículo bíblico para respaldar. A irmã vai lá e posta, né? Biquíni, quase no umbigo. E no umbigo, o céu é meu pastor, nada me faltará. Aí o camarada, como eu disse, vai para a academia e começa a ficar, mamãe, eu estou forte e tal, e começa a colocar versículo bíblico. Eu já não entendo, segundo que eu não entendo, gente curtindo. Gente, cuidado. Isso é uma brecha. Isso é uma brecha. O seu corpo, grave isso, seu corpo, é apenas para a sua esposa desejar. Se tem alguém que tem que gostar para brincar no seu parquinho, é a sua esposa. Mais ninguém. Mais ninguém. Então, gente, se tem uma chave para vencer o pecado sexual é: fuja da impureza sexual. Fuja da primeira olhada, da segunda olhada, né, que a gente costuma dizer. Porque a primeira olhada, não tem como. Por exemplo, você está no meio da rua, você está na igreja, aí entra aquela irmã com uma roupa mais sensual. Tem gente que está cego.
O problema de fala é que é a segunda olhada. Olhou uma vez, acabou. Jesus, a mudança, meu pai. Atura, Jeová. Quem leva, entrega lá. Se tu me cantas, tu me levas, né? Esse é velho. Ah, se tu me cantas, né? Então, assim, fuja da imoralidade, fuja da segunda olhada, fuja. Caminhando, para a gente terminar. Gente, qual foi o segredo de José? Foi justamente esse. José, ele não brincou com a mulher que ficou ali, ó, atiçando ele. Todo dia a mulher, e se insinuava. E a mulher estava ali se insinuando para ele. Qual foi o segredo dele? Não foi ficar mostrando, eu sou forte, eu sou homem de oração, eu sou homem de Deus, e eu vou bater de frente com isso que eu consigo, eu aguento. Vai dessa, você vê se aguenta. Então, aí eu ia falar justamente isso agora. Olha o que acontece. Ó. Como que você faz para fugir da impureza? Primeiro, guarde a sua mente. A Bíblia fala em Filipenses 4:8 que nós devemos pensar nas coisas que são do alto. O que é pensar nas coisas que são do alto? É para ficar pensando em anjo, arcanjo? Ficar pensando nas nuvens, vou contar anjinho. É isso que é pensar nas coisas do alto, gente? Pensar nas coisas do alto é pensar nas coisas de Deus. Pensar naquilo que é puro, naquilo que é louvável, naquilo que Deus aprova. Isso é pensar nas coisas do alto. Segundo lugar, para fugir da impureza, faça uma aliança com os seus olhos. Jó capítulo 31, verso 1 diz: fiz um acordo com meus olhos de não olhar para uma donzela. Só existe uma mulher que o homem tem que olhar e pode cobiçar à vontade. É a sua esposa. Não há outra mulher que pode ser cobiçada. Não há outra mulher que deve ser cobiçada. Então faça uma aliança com os seus olhos. E gente, quando a gente vai para a Bíblia, a gente percebe que grandes homens de Deus caíram no pecado sexual. O que, por exemplo, Sansão, o homem mais forte da Bíblia, tem em comum com Salomão, o homem mais sábio da Bíblia, e Davi, considerado um dos homens mais santos da Bíblia? O que eles têm em comum? Os três caíram em pecado sexual. Gente, o homem mais forte, o mais sábio e o mais santo. Aí eu costumo dizer o seguinte: se eles caíram, você não é tão forte, nem tão santo e nem tão sábio. Se não vigiar, vai cair. E isso daqui não é uma profecia, isso é um alerta. Porque se não vigiar, vai acontecer. Vai acontecer. Outra questão, só mais esse outro ponto: evite a ociosidade. Segundo Samuel capítulo 11, conta a história de quando os reis saíam para as guerras, batalhas. O que o rei Davi, bonitão, ficou fazendo? Aí o bonito rei, ao invés de ir para batalha, no tempo de batalhar, o bonitão vai para o terraço, na tarde, terraço, lá no seu palácio, começa a olhar e vê uma mulher tomando banho. E aí o resto da história você já sabe. Ele deseja e, enfim, acaba caindo com aquela mulher. O que eu aprendo aqui, gente? No tempo que ele deveria estar batalhando, ele estava sem nada para fazer. Não está na Bíblia, mas é uma verdade. Mente vazia é oficina do diabo. Cuidado com a ociosidade. Porque no tempo que você deveria estar trabalhando, estudando, se consagrando, buscando a Deus, está na ociosidade. O que é ociosidade? Eu vou mostrar aqui o que é ociosidade. Ociosidade é chegar, entrar na rede social e ficar lá, passando, não está fazendo nada. Ou ali, ó, está ali caçando algo. Quem procura, acha. E vai achar o que não deveria.
vai achar o que não deveria. Em último lugar, para vencer o pecado sexual é necessário prestação de contas. E aqui, até aqui o povo está concordando. Aí chega nessa parte. Tiago 5,16. Alguém lê para nós. Tiago 5,16. Confessem os seus pecados uns aos outros. O princípio aqui é o princípio da confissão, o princípio da prestação de contas. Só que, gente, o princípio que eu quero mostrar não é o princípio de despejar o pecado em cima do outro e sumir, desaparecer, não é isso. Eu estou falando do princípio de prestação de contas. O que é a prestação de contas? É quando você encontra um líder, um crente mais maduro, e que essa pessoa vai te acompanhar num processo de cura e de libertação. Por isso, gente, que confessar não é assim, ó, vai pegar qualquer malaço. Deixa eu pegar aqui. A pessoa não é crente direito, irmão, eu tenho problema com isso, ó, me ajuda. Não é isso. Essa pessoa não tem condição nenhuma de te ajudar. Estou falando de procurar crentes maduros, um líder, um pastor, e são pessoas maduras. Estou falando de título, estou falando de pessoas maduras que andam com Deus, para que você possa prestar contas e essa pessoa possa fazer duas coisas com você. Primeiro, te exortar e chamar a sua atenção. Nós precisamos de pessoas que nos exortam. Rapaz, você está brincando com o pecado. Você está levando a brincadeira esse pecado. Acorda. Segundo lugar, incentivar. Vamos vencer. Vamos lutar. Você não está sozinho. Eu estou orando por você. Você vai, nós vamos vencer. Então, esse princípio é o princípio da prestação de contas, onde você tem exortação e você também tem incentivo. Amém? Vamos ficar em pé. Aí aqui eu quero concluir dizendo algo. Eu sei que o horário já avançou bastante, mas estamos aqui para isso. A gente está aqui para isso mesmo, né? Se fosse para ficar assistindo televisão domingo, vocês ficaram em casa, né? Então assim, aí aqui eu quero trazer algo que é fundamental na luta contra o pecado, que eu chamo do princípio da amputação. Princípio da amputação, que está lá em Mateus 5,29. Nesse texto, Jesus fala assim: se o teu olho te faz pecar, arranca-o e lança fora. Jesus está falando que você tem que pegar e arrancar o seu olho e jogar fora? É isso que Jesus está falando? É isso? Não é. Jesus não está falando que você tem que arrancar a sua mão e lançar fora. Não é isso. Jesus está ensinando aqui um princípio, o princípio de amputar algo que te faz pecar. E aí eu te pergunto: o que te faz pecar? É o seu olho? É a sua mão? A mão e o olho são apenas meios. O que na verdade está contaminado, gente? Mente, coração. Ídolo não está na mão. O ídolo não está no olho, o ídolo está onde? Coração. Sabe o que Jesus está falando? Na luta contra o pecado, vocês precisam ser radicais. Radicais. O que ele está ensinando aqui? Você não sabe lidar com rede social? Cancela a sua internet. Você não sabe lidar com rede social? Sai do Facebook, sai do Instagram. É melhor você perder sua conta na rede social do que perder seu casamento. É melhor você perder os muitos seguidores que você tem do que perder sua vida com Deus.
Jesus está ensinando o princípio da radicalidade. Nós somos muito radicais para defender o nosso time. Nós somos muito radicais, extremistas, para defender nossas posições políticas. Mas não somos radicais para lutar contra o pecado. E aí eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento.